Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa quarta aula deste módulo sobre o acusativo. Na última aula tratamos sobre a introdução, na verdade nas últimas aulas, na aula 1, 2 e 3, aulas 1, 2 e 3, tratamos sobre a introdução do acusativo, tratando muito sobre essa questão de que o acusativo diz respeito ao que nós chamamos de extensão, certo? Uma ideia básica aí do acusativo seria a ideia de que ele limita, ele traz uma ideia de limitação quanto à extensão especificamente do verbo, certo? Extensão verbal, ou seja, nós falamos sobre o verbo, sobre a expressão Egap sen ho theos ton cosmo, Deus amou o mundo, e nós mostramos que o acusativo faz, o mundo, ton cosmo, na verdade, ele limita ao fato de que esse mundo não é um amor geral sobre qualquer coisa, enfim, é um amor pelo mundo. Deus ama o mundo, então isso indica essa ideia de limitação. Outro ponto que já mencionamos várias vezes é a questão de transitividade, que diz respeito a o que o verbo pede para nós como complemento. Mas isso nós vamos tratar mais hoje, porque na verdade nós vamos tratar sobre a primeira categoria do acusativo, que é a sua categoria mais basilar, a categoria de acusativo de objeto direto. O acusativo objeto direto, que é a forma como nós conhecemos o acusativo logo lá no seu início, no grego elementar. Então, iniciando aqui sobre o acusativo de objeto direto, a nossa parte 4 aqui já sobre o acusativo, nós vamos lembrar do seguinte versículo, João 10, versículo 28. Lembrando que nós tratamos sobre esse versículo lá quando iniciamos a tratar sobre dativo, e você vai entender porque eu fiz essa relação aqui entre o dativo e o acusativo a partir de João 10, versículo 28. Se você deseja entender melhor essa parte aqui, já vou adiantando para você, depois de trabalhar essa parte de João 10, especificamente depois dessa aula, você talvez poderia voltar para o módulo de dativo, e os primeiros módulos, na verdade o primeiro módulo de dativo nas primeiras aulas em que eu trabalho João 10, 28 também, e ali a gente percebe essa diferença aí entre o dativo e o acusativo. Enfim, só um toque aí para que você possa relacionar uma coisa com a outra. Vamos aqui traduzir, que depois a gente prossegue. Então, kago didomi autos zoen aionion, kai u me apolontai eiston aiona, kai ur arpasei tis altar ectes heiros mu. Aqui João 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa expressão aqui, kago, diz respeito a uma relação, entre o que vem antes e o que vem depois. Então, neste caso, não foi traduzido. Didomi, eu lhes dou, certo? Então, no caso, eu dou. Aí nós temos aqui autos, que é lhes, ou literalmente para eles. Então, eu lhes dou. Zoen aionion. Zoen, você lembra de zoe, a vida. E aionion, eterna. Então, eu lhes dou a vida eterna. Kai, o verbo, a construção kai não necessariamente precisa ser sempre traduzida, às vezes ela só marca uma relação um pouco solta ali entre uma oração e outra, entre uma expressão e outra, então nem sempre o kai é traduzido. Neste caso aqui, ele apenas serviu para fazer uma ligação entre o que vem antes e o que vem depois. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Talvez poderíamos traduzir como eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, mas
nós temos o Kai aqui que vai fazer isso também mais na frente. Mas enfim, para você entender que o Kai ele é meio que coringa e às vezes nem tem tanto um sentido mais claro em uma frase, só liga uma oração com a outra. Então, o me é a ideia de ninguém. Então, o me, ninguém. Apolontai seria a ideia do arrebatará. Desculpe, na verdade eu confundi aqui, só um minutinho, deixa eu voltar. O apolontai, na verdade, é que perecerão, e o me é jamais, certo? Então, jamais, apolontai, perecerão. Eu estava traduzindo aqui, estava achando estranho. O apolontai tem a ver com destruição, né? Com destruição, com perecer, com acabar, né? Então, apolontai tem essa ideia, no caso aqui foi traduzido como perecerão. Então, jamais perecerão eiston aiona. Interessantemente, né? Porque aqui a tradução não traz o eiston aiona, certo? Ele não foi traduzido, talvez por uma questão de estilo, né? Mas literalmente é jamais perecerão para sempre. Certo? Então jamais perecerão para sempre, eternamente, ou jamais perecerão eternamente. E é até interessante porque aqui em João 10 nós temos eu lhes dou a vida eterna, zoen aionion, e vocês não perecerão eternamente, eiston aiona. Seria até uma relação legal aí de se fazer. Deixa eu me marcar aqui, né? Quando nós temos zoen aionion e eiston aiona, né? É uma relação interessante sobre a eternidade. Eu dou a vida eterna, eu dou a vida eternamente, vocês não perecerão eternamente ou para sempre, né? Eu dou a vida para sempre e vocês nunca vão perecer para sempre. Enfim, você entendeu que há uma relação aí sobre a questão de eternidade que infelizmente não foi explicitado aí na tradução, né? Enfim, Kai, que é I, Ur arpasei, seria a ideia de que tis, aqui, que é ninguém, Ur, então alguém não, ou literalmente ninguém. Arpasei é arrebatará. Aqui nós temos altar, que é o acusativo também, então as arrebatará. Ninguém arrebatará, literalmente assim, né? Ninguém arrebatará elas, ou ninguém as arrebatará. Ectes heiros mu. Então, ectes dá, heiros mão, e mu minha. Então ninguém as arrebatará da minha mão. Muito bem. Vamos procurar os nossos acusativos aqui. Já marquei o zoen aionion e agora eu vou marcá-lo com esta cor. Você vai já entender o porquê. Apolontai eiston aiona, aqui também está marcado, vou deixar em amarelo. E arpasei tis altas, altar, melhor dizendo. Então, um outro acusativo. Temos 3 acusativos. Por que eu não marquei esse acusativo aqui? Porque esse é eiston aiona, esse eis, ele está ligado ao... desculpe aqui. Esse acusativo aqui, ton aiona, está ligado ao eis, a essa preposição. E nós vamos ter um assunto, né, específico sobre acusativo depois de certas preposições, por certas palavras, enfim.
Mas zoen aionion, aí sim, por quê? Porque nós temos um verbo aqui, vou marcá-lo também, deixa eu me marcá-lo aqui com um círculo, didomi, e aqui nós temos arpasei. Por que estou marcando os verbos assim? Porque são os verbos aos quais os acusativos estão relacionados. Então, vamos lá. Didomi autois zoen aionion. Quem dá algo para alguém. O verbo didomi é o verbo dar. Então, lembre-se que quando nós olhamos para o verbo, no caso do acusativo, um verbo que está relacionado ao acusativo, nós perguntamos sobre a sua transitividade, ou seja, quanto ao seu complemento. Como é que eu faço essa identificação do complemento do verbo? Eu pergunto quem, no caso aqui, quem dá o quê? Ou seja, quem dá algo ou alguma coisa. Então, nesse sentido, fica claro que o que nós temos aqui é um verbo transitivo. Por que ele é um verbo transitivo? Porque ele é um verbo que exige complemento. Então, ele é um verbo transitivo, no caso, um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele exige o complemento como o objeto direto com complemento. Porque quem dá algo, certo? É um verbo transitivo direto. Então, esse zoen aionion, a vida eterna, eu dou a vida eterna. Eu dou a vida eterna. Então, nós temos o verbo aqui, dou, e temos a vida eterna como o nosso acusativo, nosso objeto direto. Eu dou a vida eterna. Nesse sentido, isso aqui será o nosso objeto direto. Zoen aionion, nosso objeto direto. Por quê? Porque ele é o objeto direto do verbo dar, ou seja, eu dou a vida eterna. Esse objeto está imediatamente ligado ao sujeito, que no caso aqui é eu, certo? Sujeito e o verbo dou a vida eterna. O objeto está diretamente ligado ao sujeito, bem como ao seu verbo, o verbo transitivo aí. Eu dou a vida eterna. Eu dou isso. Eu dou esta coisa aqui. Eu dou a vida eterna. Esta coisa aqui está diretamente ligada a mim. Eu dou. Estou dando para você. Então, eu dou a vida eterna. Mas aí nós temos o lhes aqui, que é o nosso autóis, que no caso aqui está no dativo, certo? Por quê? Porque o verbo dar é um verbo transitivo direto, mas quando nós dizemos quem dá algo, e aí nós dizemos para alguém. Quem dá algo para alguém. E este para aqui, ele nos indica que o verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Porque o verbo dar requer dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto, porque quem dá algo para alguém. Nesse sentido, nós temos um objeto indireto. E esse objeto indireto aí é o autóis, ou seja, eu dou para elas, ou para as ovelhas, né? No caso, então eu dou para elas, eu lhes dou a vida eterna. Essa é a diferença entre o dativo e o acusativo, em que zoen aionion será o nosso acusativo e o autóis é o dativo. Por quê? Porque o verbo é um verbo transitivo direto e indireto.
requer um objeto direto, que neste caso é trazido pelo zoen aionion, pelo acusativo, e também requer um objeto indireto, que no caso foi trazido pelo autóis, que é exatamente para elas, para as ovelhas, a vida eterna. Ok, tendo tocado nesse ponto aí, vamos destrinchar esse exemplo para nós. Então, dido-me autóis zoen aionion, eu lhes dou a vida eterna. O substantivo no acusativo indica o objeto imediato da ação de um verbo transitivo. Então, é o objeto direto da ação. Qual é a ação? A ação é eu dou. Vamos colocar da seguinte forma aqui. Para ficar mais claro para nós. Eu dou para elas a... Deixa-me melhorar ainda mais. Para que fique mais claro para a gente e não gere mais confusão, certo? Então vamos lá. Eu dou a vida eterna para elas. Pronto. Ficou mais claro aqui para a gente, um pouco menos confuso. Eu dou a vida eterna para elas. Por que eu estou colocando nessa ordem? Porque essa é a ordem mais comum do português, chamada ordem canônica, em que nós temos sujeito, verbo e complemento. No caso aqui, sujeito, eu dou o verbo e a vida eterna para elas. Tudo isso aqui é o complemento. Muito bem, o que eu quero dizer? O substantivo no acusativo indica o objeto imediato. Aqui, a vida eterna, que é zoen aionion, a vida eterna, é o objeto imediato do verbo aqui, do verbo dido-me, eu dou a vida eterna. É um objeto imediato, direto, por isso ele é chamado de objeto direto da ação de um verbo transitivo, de um verbo que exige um complemento. Então, ele recebe a ação do verbo diretamente e assim limita a ação verbal. Quem é que recebe a ação do verbo? Neste caso, na verdade, a vida eterna. Eu dou a vida eterna. A vida eterna, literalmente assim, ela recebe a ação, no caso de Deus, de ser doada, certo? Então é nisso que se trata, sobre o receber a ação do verbo e limitar, obviamente, a sua ação verbal. Eu dou não é qualquer coisa. Deus não está dizendo que dá qualquer coisa. Ele dá a vida eterna. Ele limitou o escopo da ação verbal. Esse uso, o uso de acusativo objeto direto, ele é tão comum que se faz rotineiro. Ou seja, quando se vê um substantivo no acusativo, pensa-se normalmente que se trata de um objeto direto. É o que nós vamos esperar quando tratamos sobre o acusativo. Quando vemos um acusativo, nós já esperamos. Isso aí deve ser um objeto direto de um verbo, como se pode esperar. Do mesmo modo, quando se pensa em objeto direto, o contrário também é verdadeiro. Se eu penso em objeto direto, o caso esperado normalmente vai ser o acusativo. É assim que as coisas vão funcionar no grego, como nós vamos esperar, né? Eu tenho um acusativo, eu espero que ele é um objeto direto. Eu tenho um objeto direto, eu vou esperar que ele seja um acusativo. Muito bem. Tendo mencionado esses pontos, uma clarificação aqui que Daniel Wallace traz para a gente. O acusativo será relacionado a um verbo transitivo. Já falamos disso, né? O verbo transitivo é um verbo que exige complemento.
Mas alguns verbos na voz média ou até na voz passiva, são verbos depoentes, tomam um objeto direto. Verbos na voz média e na voz passiva também tomam objetos diretos, né? Então, dependendo da circunstância aí. O caso acusativo não é o único caso para o objeto direto. Isso é interessante. Por exemplo, genitivo e dativo, como nós já tratamos que existe o genitivo de objeto direto, o dativo de objeto direto, então eles também servem com certos tipos de verbo como objeto direto. Um exemplo clássico aqui, nós tratamos durante algumas aulas, quando tratamos sobre o dativo, foi o verbo proskineo, que é o verbo eu adoro. O verbo proskineo, em alguns exemplos, na verdade muitos exemplos significantes, o verbo proskineo toma muitas vezes um dativo de objeto indireto. Eu adoro, no caso aqui, proskineo seria eu, se eu quisesse dizer eu adoro a Deus, né? Ego proskineo, ou como está aqui, proskineo, e aí, ao invés de theon, nós teríamos theo, que é eu amo a Deus, no caso aqui, como um objeto indireto. Então, o que é interessante é que existe algumas possibilidades de outros casos, como genitivo e dativo, tomarem o objeto direto. E já que eles são os diferentões, vamos dizer assim, né? Quando aparece um objeto direto não sendo tratado como um acusativo, quando um objeto indireto, um objeto direto, ele é trazido por outro caso que não o acusativo, isso já faz a gente abrir os nossos olhos. Opa, tem alguma coisa diferente aí. Então é isso que esse parágrafo nos diz aqui. A significância exegética do objeto direto será normalmente quando outro caso que não o acusativo for usado, já que o acusativo é o caso não marcado quando se trata de objeto direto. Na língua a gente está procurando o que é diferente. O autor normalmente vai usar certas construções para certas ocasiões. Quando ele utiliza uma expressão diferente, no caso, quando ele utiliza um outro caso que não o acusativo para falar de objeto direto, a gente já abre os olhos. Opa, talvez tenha alguma ênfase, o autor tem alguma nuance diferente aqui que ele quer apresentar para a gente, já que ele está tratando o objeto direto a partir de um outro caso que não o acusativo. Muito bem. Um outro ponto a se salientar é o seguinte: quando a gente olha para essa oração aqui, para esse verso, vamos traduzir o primeiro para eu explicar, certo? Então, Mateus 5,43. Eangar agapesete tus agapontas rimas tina misthon errete uchi kai hoi telonai toauto poiusin. Aqui Mateus 5,46. Vamos lá. Gar, porque, ean, se, agapesete, amardes, tus agapontas, será os que amam, é uma expressão participial, rimas, vos. Então, se amardes os que vos amam, tina, ou seja, que, misthon, recompensa, errete, tendes, o ri, não, telonai, poiusin, que é não fazem, roi, telonai, os publicanos, toauto, que seria também o mesmo, aliás, o mesmo, né? O kai aqui possivelmente traduzido como também. Então vamos lá, nós temos aqui, ó,
Eangar HPCT tus H-puntas. Então, nós temos aqui um acusativo. E aqui nós temos um outro acusativo. E aqui nós temos o verbo. HPCT. Aqui nós temos um outro acusativo. Tina Miss Thon. E vamos parar por aqui para você entender. Assim como o rimas, ele é o objeto direto do particípio H-pontas, H-pontas é o objeto direto do verbo finito HPCT. Essa é uma construção um pouquinho complexa, vamos destrinchar aqui. Então, vamos lá. Porque se amardes, quem ama, ama alguém. No caso aqui, quem ama, ama alguém, ama os que vos amam. Quem ama, ama alguém. Isso requer um objeto direto. Nós temos um verbo transitivo direto aqui, o verbo amar. Então, quem ama, ama alguém, ou algo, no caso. Tus H-pontas é os que vos amam. Quem ama, ama alguém. Quem é que essas pessoas amam nessa hipótese? Se vocês amam, os que vos amam. Então, tudo isso aqui, na verdade, é objeto direto de HPCT, certo? É o objeto direto de HPCT. Mas nós também temos os que amam vocês. Quem ama, ama alguém. Então, esse H-pontas aqui, ele também é um verbo, porque é o verbo amar, e ele também tem um objeto direto, que é o rimas. Porque se amardes os que vos amam. Então, amam requer um objeto direto. E se amardes, esse verbo aqui, os que vos amam, também é o objeto direto de amardes. Certo? Para você entender aí a questão do objeto direto, certo? Na verdade, já que o amam está ligado ao seu objeto, também vou fazer o caminho inverso aqui. Então, os que vos amam é objeto direto de amardes. E o vos, aqui, ou vocês, também pode ser traduzido assim, também é objeto direto de H-pontas, né? Dos que vos amam. Então, os amam aqui também requer um objeto direto, enfim. Então, são dois objetos diretos, uma mesma construção meio intrincada aí, mas espero que você tenha entendido. Porque nós temos dois verbos, o H-pontas, que é os que vos amam, e HPCT, que é se amardes, né? Que é o amardes, e aqui amam. No caso, os que amam vocês. Então, vocês é objeto direto. Espero que você tenha entendido aí. Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, em que vamos destrinchar ainda mais algumas ilustrações sobre o acusativo de objeto direto. Então, que Deus nos abençoe e até lá.